Sempre fui fascinado por lugares abandonados. A decadência silenciosa, o cheiro de mofo misturado com histórias que ninguém mais conta. É como se cada parede gritasse lembranças que o tempo tentou enterrar. Por isso, quando ouvi falar do antigo Motel Horizonte, encravado no fim da Estrada 306, uma rota secundária esquecida no interior de São Paulo, não hesitei em colocar minha câmera na mochila e ir conferir por conta própria. O que eu não esperava era que essa visita se tornaria o registro mais estranho e perturbador que já fiz. Começou com uma conversa rápida num posto de gasolina a 20 quilômetros da entrada da estrada. Um frentista de meia-idade, com olhos fundos e cansados, arregalou os olhos quando mencionei o motel. Aquilo lá devia ter sido demolido. Tem coisa que é melhor deixar quieta, moço, disse ele, limpando as mãos numa toalha suja. Achei que fosse só mais um boato de interior, mas ainda assim, o comentário me deixou inquieto. A Estrada 306 era uma reta asfaltada com trechos esburacados, ladeada por eucaliptos secos e campos abandonados. Não havia placas indicando a existência do motel, e o GPS perdeu o sinal cerca de 10 minutos antes de eu alcançar a entrada, que era apenas uma porteira de madeira semi-caída, escondida entre o mato alto. Parecia que a natureza fazia questão de apagar o caminho. Estacionei o carro perto da entrada e segui a pé. Um longo caminho de pedras, coberto por folhas mortas, levava até o que restava do Motel Horizonte. Um conjunto de chalés desgastados, com pintura descascada e janelas quebradas, cercando um prédio central que devia ter sido a recepção. No meio do chão, pedaços de mobília apodrecida, colchões embolorados, roupas íntimas jogadas e documentos rasgados contavam a história de um lugar que fechou às pressas, como se todos tivessem fugido sem olhar para trás. Comecei a filmar, descrevendo os detalhes para o meu canal, até que ouvi o primeiro barulho, um rangido, como de porta se movendo lentamente. Achei que fosse o vento. Depois, um segundo som, mais baixo, vindo do interior de um dos chalés. Passos, arrastados sobre o chão de madeira. Gelei, ninguém deveria estar ali. A estrada é deserta, o lugar não tem fama de ponto turístico, e eu não vi nenhum carro me seguindo. Ainda assim, continuei. Me aproximei do chalé número 7, de onde o som havia vindo. A porta estava entreaberta e havia marcas frescas de sujeira no chão, como pegadas de alguém que andava descalço na lama. Empurrei a porta devagar. O interior estava escuro, com uma cama de ferro parcialmente enferrujada, uma televisão antiga caída no chão e um espelho trincado preso à parede. Mas o que me fez recuar foi o cheiro. Um odor azedo, forte, de carne passada. Apaguei a lanterna na mesma hora. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo. Silêncio, até que o espelho fez um leve estalo, como se tivesse se mexido. Saí dali sem filmar mais nada. Voltei para a recepção tentando me convencer de que era tudo minha imaginação. Mas ao entrar, encontrei algo que não estava lá antes. Uma garrafa de água mineral, dessas de mercado, ainda com o lacre fechado, em cima do balcão de atendimento. Limpa, nova. Alguém havia deixado aquilo ali. E quem quer que fosse, não. Estava tentando se esconder. Pelo contrário, parecia estar esperando que eu encontrasse. A presença daquela garrafa de água nova, intocada, no meio de um lugar abandonado há décadas, fez meu corpo inteiro gelar. Era como um lembrete silencioso de que eu não estava sozinho ali, e pior, de que alguém queria que eu soubesse disso. Tentei manter a calma. Respirei fundo e deixei a câmera ligada para registrar qualquer movimentação. Andei devagar pelo hall da recepção, analisando os detalhes. Papéis mofados ainda presos em um quadro de avisos, chaveiros de quartos numerados, com ferrugem cobrindo os metais, e um calendário pendurado na parede datado de novembro de 1994.
o mês em que o motel supostamente fechou após um incêndio que, segundo moradores antigos, nunca foi totalmente explicado. Ao fundo da recepção havia uma escada que levava para o porão, algo que não estava nos registros da construção que encontrei na internet. A porta para essa escada estava aberta. Lá de cima soprou um vento frio, mas constante, que não fazia sentido considerando o calor abafado do lado de fora. Desci lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés, até chegar a uma sala subterrânea que parecia uma mistura de almoxarifado e depósito. Tinha prateleiras de madeira quebradas, pedaços de luminárias no chão e caixas empilhadas. Mas o que mais chamou minha atenção foi o quadro de luz na parede. Ainda estava ligado. A luz vermelha acesa piscava de tempos em tempos, indicando que havia corrente elétrica circulando ali embaixo. Como aquilo era possível? Não havia sinal de geradores, nem fiação ativa do lado de fora. Passei a filmar tudo com mais cuidado. Ao fundo do porão, uma segunda porta de metal, bem diferente do restante da construção, com um cadeado quebrado no chão. Quando empurrei a porta, senti o ar mudar de novo. Mais frio, mais pesado. Lá dentro, a escuridão era total, até que minha lanterna revelou uma sala coberta de cortinas pretas e inscrições na parede feitas com tinta vermelha. Mesas de madeira formando um círculo, com velas derretidas e objetos estranhos espalhados. Bonecos com olhos arrancados, fotografias queimadas pela metade, espelhos pequenos com o vidro trincado de propósito. Era evidente que aquele lugar tinha sido usado para rituais. Mas por quem? E por quanto tempo? Comecei a gravar um relato para o canal, tentando manter a voz firme quando ouvi um sussurro atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, o som estava fresco no ar, como se tivesse sido dito bem ao meu ouvido. Não devia ter entrado. Saí da sala correndo, tropeçando nos degraus e quase derrubando a câmera. De volta ao térreo, fui direto para a porta da frente, mas ela estava fechada, trancada, e eu tinha certeza absoluta de que a deixei apenas encostada. Comecei a bater, chutá-la, forçar a maçaneta, nada. Quando me virei, vi do outro lado do vidro embaçado da recepção, alguém parado do lado de fora. Uma silhueta imóvel, olhando diretamente para mim. O rosto não era visível, apenas a forma. Magro, alto, com um casaco longo. A figura não se mexia, mas havia algo nela que me deixava paralisado de medo. E então, como se soubesse que eu estava observando, ela ergueu lentamente a mão e apontou para a chave do quarto 13, pendurada sozinha no mural. A única que ainda tinha o número visível. Quando me virei para olhar a chave, ela começou a balançar sozinha. A chave do quarto 13, balançando sozinha, parecia desafiar qualquer explicação lógica. Aquilo não era causado por vento. Não havia circulação de ar suficiente para mover o objeto com tanta precisão. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando me guiar, ou pior, me testar. Com a porta principal ainda trancada e a silhueta do lado de fora desaparecida, percebi que não tinha escolha a não ser seguir o que quer que estivesse me conduzindo ali dentro. Peguei a chave com mãos trêmulas e atravessei novamente o pátio dos chalés em direção ao número 13. Diferente dos outros quartos, aquele ainda tinha a porta inteira, fechada, mas sem cadeado. A fechadura parecia nova, destoando completamente do resto da estrutura. Inserir a chave foi como ativar um mecanismo invisível. A maçaneta girou com facilidade e a porta se abriu rangendo, revelando um ambiente ainda mais conservado que os demais. O quarto estava intacto, como se alguém ainda o utilizasse. Cama feita, lençóis limpos, um abajur aceso e uma poltrona no canto com um livro aberto sobre o assento. Mas havia mais. Uma câmera de segurança antiga, presa no canto do... O teto estava virada diretamente para a cama, e ao lado dela, uma luz vermelha piscava. Isso me deixou gelado.
Quem estaria observando? Comecei a procurar por sinais de vida recente e encontrei. Em cima da mesa de cabeceira havia um pacote de biscoitos ainda lacrado, com data de validade para o próximo mês. Ao lado dele, um copo de plástico com um leve resquício de água e, o mais perturbador, um caderno preto com a capa gasta, cheio de anotações. Abri o caderno e encontrei páginas com letras tremidas, quase ilegíveis, como se escritas por alguém em estado de pânico. A primeira dizia: "Se você entrou, é porque ele deixou." As demais eram relatos curtos de noites dentro daquele mesmo quarto. Barulhos no teto, sombras saindo do espelho, sussurros que vinham do banheiro com a torneira seca. Em uma das últimas páginas, uma frase destacada me paralisou. "O quarto 13 é a armadilha, não tente sair." Naquele momento, ouvi o som claro da porta se fechando atrás de mim. Corri, mas a tranca já havia sido acionada do lado de fora. Comecei a gritar, socar a porta, pedir ajuda, mas tudo o que consegui em resposta foi o silêncio absoluto. Até que o abajur começou a piscar. A luz intermitente projetava sombras estranhas nas paredes, formas que pareciam se mover com intenção. Então, a televisão ligada sozinha. A tela, embora sem sinal, mostrava a imagem de um quarto, o mesmo em que eu estava. Uma transmissão em tempo real, mas havia uma diferença. No canto da imagem, aparecia uma figura parada atrás da poltrona, como se me observasse. Olhei para o lado, apavorado, e vi que a poltrona estava vazia, mas o livro que antes estava aberto, agora estava fechado. A televisão chiou alto e a imagem cortou. A lâmpada explodiu, lançando fagulhas, e tudo ficou escuro. Minha lanterna falhou, e então, naquele breu total, ouvi a respiração. Fraca, profunda, próxima demais, como se estivesse a menos de 1 metro de mim. Aquela respiração próxima me paralisou. Era o tipo de som que o corpo reconhece antes da mente entender. Alguém ou algo estava ali comigo, compartilhando o mesmo ar, o mesmo espaço, no breu total daquele quarto amaldiçoado. Meus dedos tremiam ao tentar acionar novamente a lanterna, e quando ela finalmente acendeu, o feixe instável revelou o que eu mais temia. A poltrona agora estava virada para mim, e havia marcas de dedos impressas em sua lateral, como se alguém tivesse se apoiado ali ao se levantar. Mas não havia ninguém à vista. Dei passos lentos para trás, aproximando-me da porta até escutar um novo som vindo do banheiro. A torneira, que antes estava seca, começou a pingar. Pim, 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 em um ritmo quase calculado, como se quisesse me chamar a atenção. Aproximei-me da porta do banheiro, que agora estava entreaberta, e enfiei a lanterna por entre a fresta. O espelho acima da pia estava completamente embaçado, como se o ambiente estivesse cheio de vapor, mas não havia calor, nem sinal de chuveiro funcionando. Com a ponta dos dedos, empurrei a porta por completo, revelando algo que desafia qualquer explicação lógica. Havia uma mensagem escrita no espelho, escorrendo como se tivesse sido feita com água suja, e dizia: "Ele vê você." Meus olhos se fixaram no espelho e por um instante juro que vi meu reflexo se mover com um leve atraso, como se houvesse algo imitando meus movimentos com uma fração de segundo de diferença. Fechei a porta com força e me afastei, ofegante, percebendo que minha única chance era sair dali, custasse o que custasse. Voltei à porta principal e forcei a maçaneta novamente. Nada. Foi então que me lembrei da janela. Corri até ela e comecei a bater nas bordas tentando abrir, mas ela parecia selada. Então, no meio da minha tentativa desesperada de fuga, ouvi novamente aquele som grave e lento, passos. Mas agora, não mais dentro do quarto. Eles vinham de fora. Através do vidro empoeirado da janela, vi algo que me fez engolir em seco. O chalé 12, ao lado, estava com a porta aberta, e havia luz lá dentro.
Uma silhueta se movia lá dentro, passando de um lado ao outro, como se estivesse me observando, dali ou preparando algo. As luzes externas do motel, que eu nem sabia que ainda funcionavam, começaram a acender uma a uma, como se alguém estivesse religando o local inteiro, quarto por quarto. Não parecia um abandono, parecia uma retomada, uma ativação. Aquilo não era ruína, era um palco sendo remontado. Me afastei da janela, voltando para o centro do quarto, e foi então que ouvi um som completamente anacrônico. Uma secretária eletrônica tocando uma mensagem. Era impossível, mas a voz mecânica anunciou: "Você tem uma nova mensagem de voz." O som vinha do telefone antigo, ainda preso na parede ao lado da cama. Eu não queria atender, mas o toque não parava, insistente. Peguei o fone com a mão, suando frio, e levei ao ouvido. Por alguns segundos, silêncio. Depois, uma voz sussurrada, seca e familiar. "Você está no lugar certo, mas na hora errada." A ligação caiu, e então todas as luzes do quarto se apagaram novamente. Mas agora não era só a escuridão que me cercava, era a presença, algo, alguém estava definitivamente ali dentro comigo. E não estava apenas me observando, estava cada vez mais perto. A escuridão do quarto 13 já não era apenas ausência de luz. Era uma entidade em si. Um peso que se acumulava sobre meus ombros, que dificultava até mesmo a respiração. Sentia a temperatura cair de forma abrupta, como se tivessem aberto um buraco no ar, conectando aquele cômodo com algo do outro lado. Tentei manter a lanterna acesa, mas ela piscava a cada passo que eu dava. Foi quando ouvi pela última vez o som que mais me marcou naquele lugar. Um leve arrastar de pés, como se alguém deslizasse pelo chão em minha direção. Vinha de trás de mim, mas eu já não tinha coragem de olhar. Fechei os olhos e permaneci imóvel, esperando por algo que eu nem sabia definir. Então, sem aviso, a lanterna apagou de vez. O som cessou. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, quebrado apenas pela minha respiração acelerada. Quando criei coragem e abri os olhos novamente, havia uma fraca luz azulada vindo por debaixo da porta do banheiro, a mesma onde antes o espelho havia me imitado. Caminhei até lá, como se estivesse sendo puxado, hipnotizado. Ao empurrar a porta, encontrei algo que desafiava qualquer realidade. O banheiro estava diferente, limpo, reformado, iluminado por uma claridade artificial e fria. No espelho, meu reflexo agora me encarava normalmente, mas com um detalhe: ele sorria, e eu não. Dei um passo para trás e o reflexo ergueu uma das mãos lentamente, como se pedisse para eu me aproximar. E quando olhei para o chão, percebi que a linha de sombra entre o mundo que eu pisava e aquele refletido já não era a mesma. Era como se o espelho não estivesse apenas refletindo. Ele mostrava um outro lado, ativo, pulsante. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e senti calor, e foi nesse exato momento que ouvi a porta do quarto se abrir atrás de mim. Virei rápido, esperando ver quem ou o que estava ali, mas a entrada estava vazia, e mais uma vez, sem qualquer explicação, a luz natural do fim de tarde começava a invadir o chalé. Como se nada tivesse acontecido, a televisão desligada, o quarto empoeirado, o cheiro de mofo de volta ao ar. Tudo parecia ter voltado ao seu estado original. Saí do banheiro cambaleando, completamente confuso, e encontrei a porta principal destrancada. Corri, atravessei o pátio do motel, com o céu tingido por tons laranjas, sem sinal das luzes acesas, das sombras, da figura que me vigiava ou da voz ao telefone. Entrei no carro e acelerei sem olhar para trás. Só fui parar quando vi a primeira placa indicando um posto de gasolina aberto. Lá estacionei e fiquei parado, tentando entender o que havia acontecido. Peguei o celular. Tinha bateria, sinal, mas o relógio estava errado. Mostrava 02:47 da manhã. Eu havia entrado no motel por volta das 17 horas. Não parecia possível.
Olhei as gravações na câmera, esperando pelo menos encontrar algum registro do que presenciei. Mas tudo estava corrompido. Os vídeos gravados dentro do quarto 13 eram apenas arquivos em preto, com um chiado baixo ao fundo, semelhante à respiração que ouvi antes da lanterna apagar. Chegando em casa, ainda em choque, decidi publicar apenas parte da história, a parte segura. Mas o mais assustador aconteceu 3 dias depois. Um envelope sem remetente foi deixado embaixo da porta do meu apartamento. Dentro havia apenas uma foto impressa, a imagem da recepção do Motel Horizonte vista de cima como de uma câmera de segurança. No canto inferior da imagem, eu aparecia parado, olhando para a chave do quarto 13. E atrás de mim, refletido discretamente no vidro da porta, a figura do homem de casaco longo. A mesma que desapareceu na primeira noite. A legenda escrita à mão no verso dizia: "Você saiu, mas ele ainda te vê."